Salve, salve, amigos e amigas do Terça Livre. Hoje, quinta-feira, dia 8 de junho de 2017, semana essa com alguns fatos assim curiosos, né? Sobretudo no que diz respeito à liberdade de expressão no nosso país. Uma que o Ministério Público Federal está querendo multar o SBT, ainda por causa lá daquela declaração da Raquel Sherazade, de quando amarraram um delinquente no poste, desceram a porrada, merecida no vagabundinho, né? Então, continuam pegando no pé. E eles alegam excesso de liberdade de expressão. Né? Vocês vejam só como que é. E, essa semana, né, uma pessoa causou um rebuliço e essa extrema-esquerda, feminista, radical, se revelou mais uma vez. Né? É o caso da Thaís Azevedo, que está aqui hoje, que agradeço imensamente por ela ter aceito o convite, é uma grande honra, seja muito bem-vinda ao Terça Livre. A Thaís que quase apanhou, tá? Que quase apanhou numa universidade em Goiás, porque ela foi falar contra o feminismo. Né? Thaís, muito boa noite. Seja muito bem-vinda ao Terça Livre. Boa noite, Éder. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite. Obrigada por me dar um espaço para poder também falar o que aconteceu na segunda-feira. Tá. O que aconteceu na segunda-feira, então? Tem mais delongas? Sem mais delongas, o que aconteceu foi que eu recebi um convite. Na verdade é o seguinte, tem uma história um pouco mais complexa. Eu estaria em Goiânia obrigatoriamente no dia 6/6 desse ano, porque eu estou sendo processada por uma moça de Goiânia, uma feminista, por algo que eu não fiz, onde ela também pede o meu silêncio dentro da rede social, né? As coisas que ela pede foram tão absurdas que eu não aceitei o acordo que foi proposto, nem eu, nenhuma das partes também envolvidas, que no caso era o Facebook. Então, nós não entramos nesse acordo e fomos, então, para juízo. Esse processo passou para o juiz. Agora a gente tem que esperar para ver o que o juiz vai falar. Por causa disso, eu sabia que eu estaria lá no dia 6/6 desse ano. Foi quando eu estive lá o ano passado, nessa mesma época, e as pessoas que estavam me recepcionando falaram, ai, venham com mais calma, porque tem muita gente querendo te conhecer. Quando seguidores da página souberam que eu estava em Goiânia, eles também falaram assim, nossa, a gente quer te conhecer, vem com tempo, vamos marcar um evento, uma palestra, um meet and greet, alguma coisa do tipo. Falei, tudo bem. Quando foram uns 2 meses, mais ou menos, na época que eu fui comprar passagem, eu perguntei, pessoal, e aí, vai rolar alguma coisa ou não vai rolar? Porque eu precisava saber para quanto tempo eu comprava a passagem. E eles falaram, não, vai rolar sim. Então tá bom, então eu comprei com essa antecedência. Há mais ou menos umas 3 semanas eu fiquei sabendo que eu iria então falar em 2 universidades, estavam tentando fechar a terceira. Quem, na verdade, pediu que eu fosse para lá eram os próprios alunos dessas universidades. Eles me deram o tema, falaram, Thaís, a gente quer que você fale sobre isso. E eu montei toda a palestra falando disso. No momento que feministas souberam, os coletivos feministas souberam que eu ia e que eu iria falar sobre feminismo com o intuito de desmascarar o feminismo, e também com a vontade de conversar com pessoas que tinham interesse de ouvir um outro lado, pronto, fui atacada por corpo docente, fui atacada por pessoas de outros estados, caravanas, eu tenho áudios de pessoas falando que iriam impedir a minha entrada, pessoas que estavam se propondo a roubar o equipamento de som para fazer apitaço para que eu não falasse. E o que aconteceu, não aconteceu apitaço, mas houve o roubo do som. Pessoas que diriam que falaram que iriam... Petista é petista, né? Sim. Petista é petista. Tem que roubar. Pois é. Tem que roubar, né? Tem que roubar. Se não tiver o roubo dentro, é uma coisa da própria natureza, né? O fim justificam os meios, né? O esquerdismo tem disso também. Os fins justificam os meios, e para mim não justifica de maneira alguma. E aí, esse alvoroço todo causou a ponto da reitoria ligar para os meus advogados, envolveram até meu advogado com a OAB, porque um grupo de mulheres da OAB, inclusive, disse que meu advogado estava lá como representante da OAB, o que era uma mentira, ele estava lá como meu advogado, e pessoas, inclusive, de outros tentaram processar um outro advogado meu daqui de São Paulo, por ele fazer a minha defesa. Eu sei que foi um alvoroço, eu sei que professores
dessas universidades, o corpo docente dessas universidades, inclusive, se levantaram contra a minha ida. Também tivemos casos de vários coletivos, gente de outros estados, tentando me agredir de alguma maneira, passando informações pessoais minhas para esses grupos, só que o que essas pessoas não sabiam é que eu tenho muita gente que gosta de mim em todos os lugares. Né, o alcance que eu acabo tendo nas publicações e o fato de estar na página Moça, não sou obrigada a ser feminista, me trouxeram muitas pessoas que gostam de mim e que todo dia me mostram, Thaís, estão falando de você aqui, estão falando de você acolá. E tinha gente que gosta de mim dentro desses grupos. Então, todos os planos deles eu soube antes e passei para a polícia. Né? A PM estava sabendo de tudo, tanto é que na PUC eu tinha, inclusive, escolta, né? Escolta o tempo todo de 2 pessoas, fora as pessoas que estavam ali comigo mesmo, porque eu entrei na universidade, os olhos já começaram a virar, as pessoas começaram a olhar para mim, era burburinho de um lado, burburinho do outro, mas na PUC eu consegui dar toda a palestra, né? Foi 1 hora de palestra, onde eu consegui, inclusive eu tenho o vídeo disso aí, eu fiz uma live, porque eu prometi fazer uma live, né? Para isso acontecer, então eu fiz a live, foi super legal, as pessoas que estavam lá gostaram, quem não gostou também não falou nada, o que eu acho, ninguém tem a obrigação de gostar do que eu falo, mas as pessoas têm a obrigação de me respeitar, as pessoas têm a obrigação de, os incomodados que se retirem, né? No momento que você se levanta para atacar uma pessoa só porque ela tem uma opinião diferente da sua, você mostra que, na verdade, você é um simples intolerante. E aí o que aconteceu foi que depois da PUC eu fui para a UFG, para o direito da UFG, onde tinha um lugar separado para eu falar, que tinha sido agendado com antecedência pelos alunos, já sabiam que era eu, apesar de algumas notícias estarem espalhando fake news para variar, falando que ninguém sabia que era eu que iria, o que é uma mentira, as pessoas sabiam que seria eu que falaria. Questionando a minha integridade como mulher, integridade como estudante ou como trabalhadora, questionando meu currículo, falando que eu não devia estar num ambiente acadêmico, mas é muito engraçado, porque cadê a pluralidade de opiniões, cadê o discurso, né, diferente? Qual é o problema do contraditório? Se você tem medo do que o seu opositor fala, é porque o seu discurso é muito fraco. Então, da mesma maneira que eu acho, eu não tenho direito de calar outra pessoa porque eu não gosto do que ela fala, eles não tinham o direito de fazer o que fizeram comigo. E nesse meio tempo, o que aconteceu foi que eu comecei a dar palestra, na verdade eu comecei um pouco antes a live até para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo no ambiente naquele momento. Eu cheguei no corredor onde eu daria a palestra na frente, tinham vários cartazes me recepcionando com frases de feministas e estatísticas fajutas e etc. Inclusive eu gravei isso. Tinha uma porta, a porta de entrada estava fechada com cartaz delas ali, como se só que para eu abrir a porta, eu rasgaria o cartaz, e eu acho isso errado, né? Então eu fui lá, tirei o cartaz, eu não sou contra a liberdade delas de se expressar da maneira que elas quisessem, mas elas teriam que respeitar a minha entrada no local. Então eu tirei e botei na porta para que eu pudesse abrir a porta e entrar, só que uma professora da UFG, inclusive, ela não quis, ela se recusou a dar a chave. Foi quando meu advogado falou, ou você dá a chave ou eu te denuncio. E aí ela deu a chave, porque nem a chave eu tinha para entrar no lugar. Quando eu entrei, obviamente, não tinha microfone, nem aparelho de som nenhum. Tinham vários cartazes de feministas, só que eu ficaria do outro lado delas. Então, eu deixei os cartazes lá. No momento que eles ligaram o som num pátio que tinha na universidade, e eu ficava do lado do som, eu falei, eu não vou ter voz, porque na PUC eu também não tive som. Não sei o que aconteceu com a caixa de som da PUC, só aquela sala estava sem caixa de som. Então, eu tive que fazer já um esforço de ficar 1h30 falando sem microfone, né, para um público de 200 pessoas. Quando foi para a UFG, eu já estava com a voz machucada. Eu falei, eu vou mudar o lugar onde tinha estabelecido para eu falar, só que ficaria na frente dos cartazes. Foi quando eu pedi para os meninos virarem os cartazes, eu não mexi nos cartazes. Eu até filmei, eu falei, olha, é isso aqui que está tendo aqui, ó.
filmei os cartazes, para ninguém falar que eu não dou voz a elas de alguma maneira, eu filmei os cartazes, só que eu falei, eu me recuso, enquanto eu estiver falando, que essas feministas fiquem atrás de mim. Então eu virei e falei, da decoração cuido eu. Se é minha palestra, da decoração cuido eu. Virei, já que é uma faculdade federal, eu também pago os meus impostos, fazer o quê? Não tenho obrigação de não pagar, então eu também pago por que está acontecendo ali, pelo que está acontecendo ali. Comecei a dar palestra no Gogó mesmo, e eu gosto de interagir, apesar de eu estar muito nervosa. Éder, você já falou para pessoas que te odeiam? Você já esteve num ambiente hostil, onde você é a pessoa que as pessoas querem a cabeça, basicamente? É um ambiente muito hostil. Apesar das pessoas naquele momento só entrarem marcadas com seu rosto, o jeito delas te olharem é um ambiente hostil, né? Eu já participei de palestras de feministas, eu nunca fui hostil com nenhuma delas. Eu sempre escuto e depois eu tiro minha conclusão, ou eu escrevo na minha página, ou eu faço um vídeo falando daquilo, mas eu jamais interromperia uma feminista de expor os seus pontos de vista, né? E o que aconteceu foi que o ambiente era muito hostil, eu estava muito tensa, porque foi da UFG que eu recebi as ameaças. As piores ameaças partiram da UFG. Eu não sabia quem vinha. Eu estou numa outra cidade, eu não estou na minha casa. Era uma sensação muito ruim. Então, eu estava lendo, eu estava muito nervosa. Eu escrevi toda a palestra, eu sei toda a minha palestra de cor, mas assim, era só para eu não me perder, sabe aquela coisa? Assim, as pessoas começaram a questionar. Só que eu gosto de interagir com o público, eu sou professora, eu gosto de interagir com os meus alunos, né? Então, eu perguntei, alguém conhece a fulana de tal, que é a Mary Wollstonecraft? E na mesma hora, uma feminista virou para mim e falou assim, você vai abrir o microfone? Eu devia ter falado para ela, que na hora eu nem pensei, vocês roubaram o microfone, como que eu vou abrir o microfone? A única coisa que eu queria saber, se alguém leu, levanta a mão, né? E aí um homem virou do outro lado do outro lado do auditório, ele começou a gritar, falou, ei, você vai ficar lendo o tempo todo? Nessa hora, eu já estava, né, tensa, assim, meu advogado se levantou e falou, olha, nosso combinado era que vamos tratar a Thaís com respeito, caso contrário, você vai ser obrigado a se retirar. E aí, pronto, acabou a brincadeira, porque ele falou, eu não quero ver quem vai me retirar, e começou a me xingar, gritando alto. O meu advogado tentou falar, olha, se acalma, saia daqui. E ele começou a se agitar, e as feministas levantaram porque os seguranças vieram retirá-lo. Aí o caos foi instaurado. Aí tudo isso você vai ter em vídeo, é que no momento agora os vídeos estão com os advogados, né, até para a gente tomar as devidas, o que a gente tem que fazer, né, as coisas que a gente tem que fazer em relação a isso. Naquele momento eu não estava mais na live, porque minha internet caiu, então o alvoroço as pessoas não viram, eu nem percebi que eu estava fora da live, mas aí quando eu vi que eu não tinha mais internet, a internet não estava funcionando. Mas foi aquele alvoroço todo, e as pessoas começaram a se levantar, a gritar. Eu não sei se você me acompanha, se você já leu o que eu escrevo, eu tenho eu sou muito sarcástica, e minha mãe, inclusive, fala para eu parar com esse sarcasmo todo. Mas é que eu gosto de usar o mesmo discurso deles contra eles, né? Então, por exemplo, feministas tratam homens como se eles fossem capacho, né? Então, o homem gritar com a mulher era muito engraçado, porque ele falava assim, eu luto pelos direitos das mulheres. Aí eu falava, mas eu sou mulher! E você tá tentando me calar, e gritando mais alto. Então, ficava aquela disputa de gogó, né? E eu, naquela situação, falei, pronto, acabou a palestra, não vai ter mais palestra. E as pessoas que estavam ali para assistir começaram a ficar incomodadas com aquilo, falavam assim, mas eu vim para assistir. Eu tenho direito, eu vim para cá para assistir eu quero assistir o que ela vai falar, eu quero ouvir o que ela vai falar. E as pessoas começaram a brigar entre si. Sabe aquela cena que você olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu não consegui mais dar continuação à palestra, mas o que aconteceu foi que em menos de 10 minutos tudo aconteceu, as pessoas vieram para o meio do corredor e eram duas filas aqui de cadeiras, mais duas aos lados aqui, só que a porta para eu sair eu tinha que passar por um corredor. Esse corredor já estava cheio de gente, eu não conseguiria passar, tanto é que no vídeo que eu postei eu falo assim, não tem como eu sair agora, não tem como eu sair agora. Eu já estava com a bolsa na mão, pronta para sair, mas eu não tinha como sair.
né? Realmente, literalmente, a minha intenção era pegar as pessoas que queriam ouvir e ir para frente da universidade, sentar no guarda-reio e continuar a palestra dali, porque aquelas pessoas não tinham nada a ver com aquilo, né? E foi interessante que eles começaram a fazer a mesma coisa, me chamar de fascista, mas o que eles não entendem é que eu sou anarcocapitalista. Então, assim, o fascismo com o anarcocapitalismo não combina. Eles não conhecem nem a palavra, né? Mas tudo bem. Eles não conhecem nem de fascismo, nem de anarcocapitalismo, mas eles acham que eu sou fascista. Me chamou de paquita, como se isso fosse desdenhar uma mulher. Tudo bem, o feminismo pode desdenhar uma mulher, mas ai de um homem se faz o mesmo. Mas calma aí, ele era homem, então ele podia. A gente passa a mãozinha na cabeça porque ele tá do nosso lado. É mais ou menos isso que acontece. Só que eu tenho essa mania de chamar as pessoas pelo que elas querem ser chamadas. Por exemplo, se uma mulher vai para a marcha das vadias, eu vou chamá-la de vadia. Se ela tá lá é porque ela quer ser chamada assim. Eu não vou a uma marcha das vadias, eu não quero ser chamada de vadia. Se o homem está sendo tratado, se o homem está defendendo o feminismo, ele gosta de ser tratado como um capacho. Então tem uma hora que eu chamo ele de capado, machinho capado. O capado vem por mim, mas o machinho vem pelas feministas, que adoram chamar os homens de machinhos e etc. E eu falo que o feminista é um homem capado, que não honra nem, né, sua hombridade, ele não honra. Enfim, eu sei que foi uma muvuca, eu sei que a segurança chegou e falou assim, vamos fazer um cordão humano para defendê-la, para tirá-la daqui. E aí me botaram no meio do cordão humano e a gente começou a andar. Na hora que a gente ia aos gritos de sai, fascista, fora daqui, fora daqui, fora daqui, de repente apagam as luzes. Naquele momento eu falei, acabou, porque se alguém vai fazer... Não dá pra gente ver agora o que está acontecendo. No momento que você apaga as luzes, a porta fechada, você não tem como andar. Aquele momento eu realmente fiquei com medo da minha segurança, da segurança das pessoas que estavam lá, que estavam comigo lá. Eu abaixei até, eu dei uma abaixada, eu falei, se alguém tentar me pegar, não vai saber onde eu tô, então eu vou abaixar um pouco mais. Eu abaixei, naquele foi um empurra-purra danado, eu tentando só chegar na porta. Tinha um homem, apesar das pessoas falarem, sai daqui, um homem impedindo com que o cordão andasse. Ele estava segurando a gente. E, assim, as pessoas tentando abrir caminho para a gente sair dali, o segurança não conseguindo. Na hora que abre a porta, eu saio correndo. Correndo não, mas eu saio rápido. Dá para ver até no vídeo que eu postei. Eu saio, assim, eu só queria sair dali, né? E o cara vem atrás de mim, gritando, me xingando de fascista, etc. Ele não desiste até a hora que eu saio da universidade. Na hora que eu saio da universidade, segurança me leva para um outro lado da rua e me põe num ambiente fechado, com grade, onde pouquíssimas pessoas conseguiram entrar. Inclusive, meu advogado ficou do lado de fora. Eu falei, não, ele tá comigo, deixa ele entrar. Chegou, aí eu estava disposta, naquele momento, a dar uma, né, respirada e conversar com as pessoas que estavam ali comigo, e tinha jornalista ali, eu já dei entrevista na mesma hora. Depois tudo aquilo aconteceu, eu queria pegar a palestra e continuar. Bom, agora vamos continuar daqui, não tem problema. Só que a polícia não permitiu isso, a polícia falou, eles vão vir atrás de você, me colocaram no carro e aí eu fui embora. Foi quando, enfim, aí todo o resto vocês viram, porque na mesma hora eu estava tentando falar com a minha família daqui de São Paulo, falando com o pessoal da página do Moça para explicar o que estava acontecendo, até para falar, olha, avisa na live que não tem como continuar a live, acabou, minha internet não está funcionando. Eu não consegui nem fazer ligação, não sei o que aconteceu com o meu celular naquela hora, se era meu nervosismo, não conseguia mexer, mas nem ligação consegui completar. Mas, resumindo, bem resumido mesmo, foi isso que aconteceu. É uma história de arromba. Quero mandar um abraço aqui, ó, para o pessoal da USP Livre, curtam a página USP Livre. Rafael, tá? O Gustavo. Rafael Mecaro é um fofo. Tá. Então, hoje o Gustavo, que falou comigo, ele divulgou aí o nosso Hangout. Quero mandar um abraço aí também para o pessoal que está acompanhando ao vivo. André Monteiro, Riva Dias, Adilson Félix, Diogo, Felipe Matos, Felipe L, Suzana, muito obrigado aí, pessoal aí que está contribuindo com o Terça Livre. Continuem contribuindo, contribuam para a difusão de informação independente. Essa é a nossa mídia independente e nós fazemos isso pelo Brasil.
pessoal aí tirando sarro aí que você é paquita. Por que paquita? Qual é o problema de ser paquita? E eu não veria problema nenhum ser paquita. O engraçado é que você percebe que as pessoas não têm como argumentar o que você fala. Né, na primeira live que eu fiz da PUC, muitas pessoas falam assim, o que ela tá falando é mentira, ela não tem argumentos, eu só dando dados, argumentos, e as pessoas falam, tá, mas ninguém rebateu os meus argumentos. As pessoas, inclusive, as que estavam no recinto, quando eu perguntava, vocês leram tal coisa, ninguém falava. Para falar que ninguém leu, 3 pessoas levantaram a mão quando eu perguntei de autoras. Né? Então, assim, é muito complicado, porque as pessoas, os tolerantes, eles atacam a pessoa e nunca o que a pessoa faz, né? Por exemplo, elas não atacaram a minha palestra, elas me atacaram. Elas não atacaram as coisas que eu falo, elas me atacaram. Professor da PUC promovendo, dizendo que eu merecia ser, porque eu sou uma mulher antifeminista, que eu mereço ouvir de um homem, vem cá que vou lhe usar todas as noites. É um homem que se diz defensor das mulheres e falando que eu mereço tal coisa. Então, assim, é gente questionando o meu corpo, me chamando de gorda. Isso vai desmerecer todo o meu discurso porque eu sou gorda? Falando assim, mas a maquiagem dela não tá bonita. Poxa, paga um maquiador para mim que eu fico gata se você quiser. É isso que você vai falar de mim? Se você não tem argumento, é esse argumento que você vai usar contra mim? Né? Hoje mesmo eu tive uma conversa super tranquila com uma feminista, que ela foi... Me marcaram numa publicação, né, de uma menina que fez um post lá, e eu fui super... Respondi o que ela estava perguntando, que era a meu respeito, de alguma maneira, e eu respondi, e no final ela falou, realmente você parece ser alguém que estudou o que fala. E foi super tranquilo, eu falei, olha, eu não quero te ofender nem nada, mas essa é a minha opinião sobre determinado assunto. As pessoas parecem que elas têm medo de ouvir, então elas atacam o pessoal como se isso fosse me atacar. Me chamar de fascista, me chamar de paquita, me chamar de gorda, me chamar de, enfim, do que me chamam, não me ataca. Isso aí, para mim, só mostra que eu tô certa. Que essa pessoa... Oi? Mesmo que é tudo mentira, Thaís. Olha essa caneca aqui, coisa mística. E tá aí, ó. Imagina, de gorda não tem nada, de mal maquiada não tem nada, tá todo mundo falando de você. Te amo, meu amor, Rafaela, beijo, meu amor. E, então, né, só para... porque senão depois eu apanho. Não, por favor, gente, tô tranquila aqui. Mas obrigada. Mas o meu negócio não é nem esse. É a pessoa... Olha o Adriano Dutra, mandando um monte de coraçãozinho para você, ó. Desculpa, fala. Eu não tô vendo onde eles estão falando. Eles estão falando no YouTube, né? Depois eu vejo com calma os comentários. Que, na verdade, assim, isso só mostra que quem mais pratica a intolerância são os ditos tolerantes, né? Eu, particularmente, não sou uma pessoa que sou praticante da sororidade, né? Eu não gosto nem do termo. Não sei quem sabe aqui, mas a sororidade, quem estiver assistindo, você com certeza sabe, mas as pessoas que estão ouvindo talvez não saibam. A sororidade é um termo que as feministas usam, onde as feministas defendem as mulheres. Então, não importa o que a mulher tenha, qual crime a mulher tenha feito, mas a gente sempre tem que defender as mulheres. Por exemplo, a ideia da sororidade surge quando você tem movimentos feministas, coletivos feministas querendo abolir as prisões femininas. E aí você fala assim, mas mulher, e o que a gente vai fazer com as criminosas? Vai colocar junto com os homens? Não, elas querem liberar as mulheres de ficarem presas. Aí você fala, mas elas cometeram crimes, elas têm que ficar presas. E aí ela não, mas é que com certeza elas sofreram alguma influência masculina. Não importa se elas tiverem influência do Papa, elas têm que ficar presas. O certo é cometer o crime, fique longe da sociedade. Ou a gente vai fazer a mesma coisa com homens que cometeram crimes. Por exemplo, os cravinhos que cometeram crime influenciado pela Richthofen, que é uma mulher. A pena? Então... Não. Gente, é surreal. O homem que comete crime é vítima da sociedade, a mulher é vítima do patriarcado, então... Na verdade, também não, porque o homem nem pode ser vítima da sociedade, depende da sociedade. Se ela for uma sociedade feminista, ele vai ser sempre ocupado, independente de.
é engraçado que a nossa lei, ela diz que você tem que você é inocente até que se prove o contrário, né? Para o feminismo, os homens já nasceram culpados. O fato de um homem nascer homem, uma criança nascer homem, ele já é culpado. Ele já é culpado pelo sofrimento de todas as mulheres do mundo. Então, isso é uma coisa tão absurda, tão surreal, e aí vai ter um monte de feminista aí falando, não, mas isso é feminismo, o meu feminismo é diferente. E eu falo, não é, querido, o seu feminismo é o mesmo, a diferença é que você não leu o que você defende. Se você tivesse lido, talvez você entendesse o que eu estou falando. Então, existe essa visão do feminismo que eu não consigo concordar. Então, por eu não ser uma pessoa praticante, uma mulher praticante da sororidade, eu tô pouco me lixando quem tá comigo do outro lado. Se é uma mulher ou um homem, eu vou tratar os dois do mesmo jeito. Se for uma pessoa que merece a minha defesa, ela terá a minha defesa. Se é uma pessoa que merece o meu ataque, ela terá o meu ataque. Independente do gênero, independente da cor, independente da religião, independente da sexualidade, independente da classe social, independente de uma pessoa... Eu falo que eu sou uma defensora da justiça e não sororidade. Eu não pratico a sororidade. Para mim, mulher que comete crime tem que ficar presa na mesma proporção que um homem que comete um crime. Sim, sem dúvida. E é interessante, né, isso que aconteceu com vocês, justamente para tudo isso, todo esse mundo de absurdos, essa loucura completa, né, que vive esse pessoal. Sobretudo essa gente que defende tanto, né, a tolerância. Obrigado aí pela doação aí de R$25 ao Terça Livre. Isso aí, galera, vão doando. Jorge Moraes, Bárbara Duarte Góes, Sombrero Mexicano, Renan Pereira, Rodrigo Gonçalves, Bolsodente, presidente, enfim, não consegui ler ali. Um abraço aí para a galera aí que apoia o Bolsonaro. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o grupo de Morretes, de apoio ao Bolsonaro, que já fizeram adesivo. Ó, semana que vem tá Morretes inteira com adesivo do Bolsonaro. Esse cara tá bombando aqui no Paraná, tá? Terça-feira estarei em Irati com meu queridíssimo Douglas Goy, vereador lá. Quase que levou uma cadeira lá. Esse cara é dos nossos, grande cara. Um abraço aí para Irati, para a galera de Fernandes Pinheiro, ali do lado. Estamos juntos. Manda um abraço também para o Francesco de Palmas, extremo sul do Paraná, que faz um frio lá, um frio assim de mar. Então, Thaís, agora me conta, em linhas gerais, como que é a tua palestra? Que eu estou muito curioso, eu estou louco para trazer você aqui para o Paraná, para a gente fazer uma tour aqui pelo Paraná, sabe? Imagine eu, você, a Marisa Lobo, né, o Francisquini, toda essa pessoal aí que faz a esquerda tremer. O meu objetivo com a palestra é sempre mostrar o outro lado da moeda, né? Então, eu sou professora, então o meu objetivo é sempre ensinar. Todo mundo que tem contato com o que eu escrevo fala que eu escrevo de um jeito muito professoral, eu gosto de fazer piada. Não sou tão séria como eu estava no dia, mas eu estava muito tensa naquele dia. Eu confesso que alguns amigos que ouviram a palestra falaram assim, Tata, foi ótimo, mas você estava muito séria. Eu falei, não sou séria desse jeito. Mas a palestra tem um intuito, essa palestra que eu desenvolvi, do Desmascarando o Feminismo, ela tem a ideia de trazer a história do feminismo e mostrar que o discurso do feminismo... Porque, assim, você tem que sempre olhar o que as pessoas falam que o feminismo é e, né, para ver se a teoria condiz com a prática. Eu sou cristã, então tem muita gente que faz coisas em nome do cristianismo e que aí você olha para a Bíblia e não tem base teórica nenhuma. Né? Então você fala assim, tá ok, mas isso aí não é bíblico, então não pode ser chamado de cristianismo, pode ser chamado de uma ideia sua de cristianismo, mas não é o cristianismo é uma outra coisa. Então quando eu comecei a estudar o feminismo, essa foi a mesma coisa que veio na minha cabeça. Talvez as feministas façam coisas que não condizem com a teoria, que não condizem com a teoria. Aí eu fui para a teoria e fui estudar a teoria. Quando eu comecei a estudar a teoria, eu vi que as feministas fazem ipsis literis do que é a teoria. Então, pelo menos elas são condizentes, até principalmente as extremistas, ou não principalmente, mas muitas das extremistas fazem o que está escrito nos livros.
né? Então, esse ódio ao homem, essa ideia de quem é... Eu brinco que elas fazem Olimpíada de vitimismo, né? Tem muita gente agora me chamando de vitimista, porque está todo mundo falando de mim nessa semana. Eu falei, não, mas existe uma diferença entre você ser uma vítima e você ser uma vitimista. Se você não sabe a diferença, não tem como ficar te dando aula de coisas, de conceitos óbvios. Mas existe uma pessoa que foi vítima de um crime, ela tem que ser cuidada, ela merece esse cuidado de toda a sociedade, independente de você gostar dela ou não. Agora, um vitimista, normalmente é uma pessoa que fala, ó céus, ó vida, culpa toda a sociedade por algo que um indivíduo fez, e é uma pessoa que não consegue sair da casca da vítima nunca, né? Já aconteceram coisas horríveis comigo durante a vida, mas você nunca nem me vê falando disso publicamente, e você também não me vê fazendo, como eu sou tadinha, olha pra mim, eu sofro muito. Não, isso não acontece, né? Eu culpo sempre os indivíduos que me atacaram de alguma maneira, que tentaram me prejudicar, e nunca o todo. Por exemplo, o que aconteceu comigo na segunda-feira foi culpa do movimento feminista? De modo algum, foi culpa daquelas pessoas que fazem parte de um coletivo feminista e que me atacaram, tiveram uma intenção de me atacar. É diferente. Enfim, mas a minha ideia é mostrar, como eu sou individualista, é falar contra coletivos. Contra o coletivismo, principalmente. Então, eu explico o que é coletivismo, eu explico a parte histórica do feminismo, falo das ondas, falo das protofeministas, que são as mulheres que antecederam o movimento feminista, né, como movimento social, político e econômico. E aí eu trago para a parte mais que eu gosto, que é trazer isso para o nosso dia a dia. Então, tá bom, tudo isso é teoria e a prática. O que é a prática? O que é o feminismo na prática? Né? Então, por exemplo, por que ele é um movimento político, social e econômico? Porque ele mexe com as leis, ele mexe com o nosso dia a dia, ele está no nosso contrato com as pessoas, ele está na nossa escolha até de televisão. Se você liga a televisão, tem feminismo, tem influência do feminismo. Então, quando você começa a estudar isso a fundo, você começa a perceber isso. Por exemplo, é muito difícil. Eu tenho tentado fazer isso, desligar a chavinha das ideologias. Então, agora eu vou assistir um filme sem prestar atenção no que está acontecendo. Mas às vezes eu não consigo, eu confesso. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, eu vou ter que falar sobre esse filme depois. Porque é tanto exaltação da mulher em detrimento do homem, ou põe um homem como sendo um banana, ou põe um homem como sendo agressor, mas no momento vive botando mulher dando tapa no homem, e o homem lá quieto, não podendo reagir. Eu acho que ninguém tem que bater em ninguém, por exemplo. Né? Então, cenas que vulgarizam a mulher e põem a mulher lá para baixo, apesar de eu achar que se a atriz está disposta a fazer aquele papel, ela faça. Enfim, todas essas coisas que o feminismo traz para o conceito de casamento, conceito de lei, conceito de Estado, qual é o papel do Estado. O Estado tem uma grande representatividade dentro do feminismo. E é por isso que eu não concordo com as feministas ditas libertárias, porque elas dizem que o Estado é o opressor da mulher, mas eu digo que o Estado é o opressor dos seres humanos no geral. Então, não é só da mulher. No momento que você só fala da mulher, você esqueceu do todo. Eu acho isso errado. Enfim, essas coisas que eu tenho trazido para as palestras e para os meus textos é o que as pessoas mais gostam de ler. Fora da parte teórica que eu mostro, que eu estudei, que eu falo, que não é uma coisa que as pessoas falam, mas você só faz meme. Eu mesma nunca fiz um meme na vida, mas ok. As pessoas gostam de dar autoria para mim de coisas que não são minhas. As pessoas têm esse hábito. Então, assim, eu tento trazer para a palestra essa coisa do dia a dia, do feminismo também. Mostrar para as pessoas que muitas das influências que a gente tem vieram do feminismo. Por exemplo, a alta sexualização infantil é uma característica feminista. Elas promovem isso de uma maneira ou de outra. Algumas vertentes promovem a sexualização de crianças, sim. A mesma coisa com outros grupos coletivistas que também promovem esse tipo de coisa. Então, você não pode falar contra... É engraçado que as pessoas falam contra a prostituição infantil, e eu sou completamente contra qualquer coisa que envolva crianças. Eu acho que deixem as crianças em paz. Quando elas virarem adultos, aí cada uma decide por si, mas não mexam com as crianças nunca, em hipótese alguma, nem com doutrina, nem com hormônio,
nem como mudar a cabeça, nem como passar por cima dos pais. Você não tem esse direito de mexer com as crianças, né? Se o adulto quiser fazer, ele faz da vida dele o que ele quiser. Então, todas essas coisas têm influência do feminismo muito grande. Então, eu tento mostrar para as pessoas que algumas características do feminismo se encontram no nosso dia a dia. Talvez as pessoas aprendam um pouquinho mais. Poxa, calma aí, eu tive uma atitude feminista. Se você tem atitude feminista, ok, faz parte da vida. É uma lavagem cerebral. A mulher que nasceu hoje, a mulher que nasceu... Eu tenho 33 anos. Eu já tive grande influência do feminismo. Para eu me libertar do feminismo completamente, foi muito difícil, porque tinham coisas que eu falava, não, mas eu não acho isso errado. Aí, opa, hoje eu falo, não, é errado. Você acha que a mulherada tá afim de abrir mão dos privilégios delas? Porque o que elas têm são privilégios? Que não querem. Então, ela fala assim, não, mas eu raspo a perna, tá bom, mas você continua achando que o homem não tem que ter os mesmos privilégios que as mulheres têm. Então, automaticamente, isso, por exemplo, é uma característica feminista. E aí eu falo, são as feministas da direita, que raspam a perna e tomam banho, mas que têm a mentalidade de que o homem tem que, enfim, morrer pelas mulheres. Eu acho que o único homem que teria que morrer por mim seria meu pai ou meu marido. Mas até porque por causa disso é bíblico, né? Ele faria de tudo por mim, da mesma maneira que eu faria de tudo para salvá-los de qualquer enrascada da vida aí. Acho que travou. E já encaminhando para o final, abraço aí, ó, Malone Ratão Feioso, Roberto Nascimento, falando que a Mulher Maravilha nasceu em um ambiente feminista. Você queria que ela fosse o quê? Machista? O Vinícius Salles, loira do Repita, tá na minha... Não deu tempo aí. Obrigado, Rafael Vitorino, cincão aí de doação. Cara, os comentários da galera são o máximo. Manda um abraço também para Carol Taborda, que já apareceu aí, lá de Fernandes Pinheiro, que é a Nova York do Centro-Sul do Paraná. Manda um abraço também para o pessoal do Direita Vale do Ivaí, professor Itamar Flávio lá, professor de História lá, que está fazendo uma revolução na UEM, a Thalita, toda aquela galera lá, toda aquela turma lá, gente boa, gente parceira. Um abraço também para o Fausto, que conversou comigo agora há pouco, que tem uma namorada esquerdista. É cada enrascada, mas, enfim, quando o amor acontece, né, ele fala mais alto e o coração bate forte e não tem o que fazer, não é mesmo, Thaís? A minha melhor amiga é esquerdista, então não tem problema com isso, não. Não, eu também não tenho problemas com isso. Nós conseguimos, né, conviver com a diferença, com a opinião divergente. Eu consigo numa boa. Mas esse pessoal aí tem dificuldades muito sérias. E lembrando, né, por falar em liberdade de expressão, que a Maria do Rosário, né, tá processando o Danilo Gentili e que a PP Sindicato também está me processando, tá? Por calúnia e difamação. Mas por que? Eu nunca falei nenhuma mentira deles, aqueles aliciadores de menores. Não sei por que fazem isso. Mas é verdade. Só porque eles têm uma morte nas costas, porque morreu um garoto de 16 anos, tá dentro de uma escola, invadir aqui, eles fizeram a invasão, porque foram os professores deles, foram de sala em sala, enfim, né? Mas não pode falar. É cada uma, né? Thaís, muitíssimo obrigado, imensa satisfação tê-la aqui no Terça Livre. Galera aí que está acompanhando, e o Gabriel Leal, o Luiz Henrique Vendramini, o Abraham Barbosa, o Vitor Meirelles, ali, Rocky Lu, o Predator Black, o Vinícius Salles, enfim, muito obrigado aí pela audiência e curtam a página da Thaís, curtam a minha página também, é The Borges, curtam a página do Terça Livre, vocês que ainda não curtiram porventura. Thaís, quer se despedir então? Gente, muito obrigada por todo o carinho. Eu tenho recebido muito apoio, muita mensagem de apoio. Muita gente falando, estou com você, não te conhecia, agora conte comigo. Muita gente falando, estou orando por você, minha igreja está orando por você. Eu queria agradecer do fundo do meu coração por todo esse carinho que eu tenho recebido. Eu acho que vocês fazem com que a gente queira fazer, não é, Éder? Porque é difícil, tem dias que é difícil realmente da gente botar roupa e brigar pelo aquilo que a gente acredita.
apesar dos pesares, e vocês dão esse ânimo para a gente continuar. Queria agradecer muito a equipe da página Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista, que vira e mexe, estão me dando, além do apoio eterno que eles dão, né? Agradeço a eles pelo conhecimento, pela amizade, pelo companheirismo de equipe mesmo. Nós somos uma equipe muito unida. Queria agradecer muito por eles estarem do meu lado nessa situação toda e brigando comigo e indo lá para a linha de frente mesmo. Queria agradecer os meus advogados queridos, Juliana Mioto e o Rafael Rosset, que simplesmente estão do meu lado e me defendendo, apesar dos pesares, e eu sei que não é fácil para eles também. Eu queria agradecer aos meus amigos, colegas de Facebook, de WhatsApp, de YouTube, eu faço vídeos também, poucos, mas eu faço. Pessoal do Twitter, que de repente deu um boom no meu Twitter, por causa disso, algumas pessoas postaram e essas pessoas tiveram a coisa acabou sendo viral. Eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou, MBL, Mamãe Falei, ILISP, pessoal do Terça Livre, a Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista, direita. E eu queria falar mais uma coisa, posso fazer um merchanzinho pequeno? É rapidinho. Eu não sei quem conhece, a Patrícia Bueno, Letícia Catel e eu. Vamos começar, na verdade, já começou essa semana um programa numa rádio, chama Fala da Vez. A partir de terça-feira eu também estarei lá às 7 horas da noite, das 7 às 9 horas da noite. Vocês podem curtir em todas as redes sociais, Fala da Vez, vocês vão poder também assistir a gente em lives durante o programa. Então, se vocês quiserem aprender sobre política com 3 mulheres, política e economia com 3 mulheres, a gente vai estar lá no Fala da Vez. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, você, o Alan, e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Muito obrigada, do fundo do meu coração. Feministas não passarão. Lindo. Com essa encerramos. Mito, viva a Thaís, viva a direita, viva o Brasil. Beijo na alma, até a próxima.